Hoje Mariana Ferri Dávila tá com a gente. Bem-vinda, Bela. Tudo bom? Obrigada, eu tô ótima. E você? Ótima, Como posso foi ficar de melhor. férias? Ah, foi ótimo. Ah, então tá bom. Fiz tudo que não podia. Mas aí Mas dá ontem... tempo de recuperar. Ontem eu já comecei a fazer tudo que devia. E é é bom esse de o vez em negócio. quando. É o equilíbrio, lógico, eu também acho. Também você não vai comer, eu abusei porque eu comi muita coisa que eu não estava acostumada, mas não na quantidade que eu comia antes. Então, Sim. é dosar isso também, né? Dosar e outra. Você sabe que você tá num momento diferente, é férias, é pra relaxar um pouquinho, mas é o que você falou, a quantidade a gente pode controlar. Experimentar uma coisa diferente, mas controlar um pouco a quantidade. Hoje vamos falar sobre como consumir o açúcar de uma maneira equilibrada. Esse tal equilíbrio que a gente diz que é importante, né? E mesmo porque no inverno as pessoas têm muito mais aquele desejo, aquela vontade de comer doce. Por dois motivos. Um é exatamente o que você está fazendo. A gente bebe menos água no inverno. E isso é uma verdade. E é verdade. E o beber menos água faz com que a gente tenha... É como se no cérebro ativasse uma vontade maior de comer carboidrato. Então, quando eu tiver com vontade de comer doce, eu tomo água? É, porque pode ser uma desidratação mascarada. Às vezes, na verdade, você não está com vontade só de comer doce. Às vezes, é uma desidratação mascarada que faz com que aumente essa vontade de comer doce. Então, como no inverno a gente precisa de maior aporte calórico, por conta da própria temperatura, e a gente ainda bebe menos água, esse é o erro. Então, começar a beber mais água, mesmo que não tenha sede, porque às vezes as pessoas falam isso, né? Ah, eu só vou beber água quando tem sede. Esse é um problema. Então tem que beber bastante água e com certeza vai diminuir um pouquinho aquela vontade de comer doce. Agora, quando a gente percebe que tá com sede, é que já tá desidratando, né? Já. Aí não Pelo adianta, menos né? há uma hora você já tá desidratando. Então, não dá, não. Não. E é o costume que a gente tem. Só que às vezes eu vou tão no automático, já chego, bebo água. Eu não tô com sede. Mas é o fato de estar perto. É igual levar a garrafinha, deixar do lado do sofá. Então, por exemplo, em casa, já tá assistindo a televisão, deixa aqui um copo, uma garrafinha do lado, que é uma coisa que ajuda, né? Faz a gente lembrar de beber. Agora que você vê, você bebe. Você bebe. Verdade. Vai no automático. É verdade. Vamos ver as perguntas que surgiram? Olha, a Lívia, trocar o açúcar pelo mel para adoçar café e bolos realmente faz a diferença? Assim como o açúcar, o mel aumenta a glicemia. Então, por exemplo, para diabéticos não é uma boa opção. Para quem quer emagrecer também não é uma boa opção, porque ele também tem um valor calórico alto, ele aumenta muito a insulina, que atrapalha no emagrecimento. Mas vamos pensar em saúde. É mais saudável o consumo de um mel, de uma boa fonte, vamos dizer assim, do que um açúcar refinado. Então, sem dúvida nenhuma, é uma opção mais saudável. Mas se o objetivo é emagrecer ou controlar a glicemia ou diminuir aquela gordurinha abdominal, enfim, controlar a insulina também, aí já não é uma boa opção. Inclusive, aqui a gente até dividiu alimentos que são, vamos dizer assim, fontes de açúcar, fontes de açúcar que não são boas, né? Porque eles não agregam nada pra nós. E aqui ainda tem gordura na tal bolachinha, que é uma delícia. Gordura hidrogenada. E é bom, mas tudo que é cremosinho, crocante, tem gordura. Tem, e a pior gordura que tem, que não é a natural do alimento, é a hidrogenada, né? A gordura trans. Falar que é ruim, pra mim não é uma verdade, é uma delícia, mas faz mal. Faz mal. Dá pra comer todo dia. É, mas, por exemplo, a gente tem outras opções que são gostosas. Você sabe que a banana, ela ajuda a diminuir muito a vontade de comer doce, porque a banana tem triptofano. E o triptofano é um aminoácido que ajuda no controle da ansiedade. Então, libera mais serotonina, assim como a castanha de caju. A gente costuma dizer que a castanha de caju é o antidepressivo natural. E se você for ver, ela tem um formato que parece uma banana. Tem, formato de uma banana, é verdade. E se você comer 5 castanhas de caju por dia, diminuem até, os estudos mostram até 30%, 40% da vontade de comer doce. Aquele mix que você sempre fala, ensinou a fazer tanta coisa Exato, legal, tão né, com gostoso, isso, né? nem fale. O damasco também é uma delícia. O damasco é gostoso e ele é doce, assim como a tâmara, a ameixa. Então são opções mais saudáveis que a gente pode ter naquela vontadinha de comer um doce, às vezes optar por uma fruta desidratada que tem a frutose, que é um açúcar da fruta, porém é mais saudável do que algo muito industrializado. Como essas jujubas. Como as balinhas coloridas. Gente, isso daqui, se a gente sentar pra assistir televisão, você come um pacote desse em 10 minutos. Não, isso aí não pode ter perto. Não, Não pode ter em pode casa. ter, não pode ter em casa. Não pode ter em casa. E esse é outro ponto. Se não tem em casa, a gente não come. Com certeza. Pra criança, pra todo mundo, Não, né? não pode ter em casa. E também nunca comprar coisas grandes. Por exemplo, tô com muita vontade de comer algo muito específico. Tô com vontade de comer um chocolatinho. Não compra aquela barrona, compra a barrinha individual que você já come em menor quantidade. Acabou aquela, acabou. Acabou, Né? Verdade. Vamos ver mais uma dúvida. Eliane, meu marido é diabético e segue uma dieta bem moderada, mas ele não suporta adoçante e passou a colocar açúcar light no café sem consultar nenhum profissional. Esse açúcar é recomendado para diabetes? Não, Eliane, tem que conversar com o seu marido para mudar.
O paladar do açúcar, ele demora 40 dias para começar a alterar um pouquinho aquela vontade de comer doce, se acostumar com o gosto de um adoçante natural. Por exemplo, até a gente tem aqui o stevia, que é uma opção natural. Existe o xilitol, que é um pouco mais caro, mas se adapta muito fácil, ele não é tão amargo quanto o stevia. E o ideal é ir tirando cada vez mais esse açúcar, porque quanto mais tempo ele ficar sem consumir esse açúcar, menos ele vai sentir falta. Agora, o açúcar light, ele também é ruim para o diabético, porque ele tem uma porcentagem de açúcar e combinado a ele tem uns adoçantes que são, por exemplo, a sacarina, o ciclamato, o aspartame, que além de ser prejudiciais para a saúde, você sabe que eles até ativam a vontade de comer doce. Dá aquele efeito rebote, Dá o né? efeito rebote, exato. E a sucralose? A sucralose, ela faz uma alteração no intestino, então gera um processo como se fosse inflamatório. Ah, é? Então, o ideal é não, por conta do cloro e tudo mais, então o ideal são os adoçantes naturais. Stevia. Então, exato, stevia, xilitol, talmatina, eritritol, essas lojas de produtos naturais a gente encontra esses adoçantes naturais. É que o stevia deixa um fundinho esquisito, né? Por isso que eu falo, se a pessoa não é diabética, ela pode trocar, às vezes, ir trocando, né? De um açúcar normal, né? Por um açúcar mascavo, por uma rapadura, por um mel, ou ir tirando, que é a melhor forma. Então, a gente vai tirar esse açúcar. Vai tirando aos poucos. Você usava 2 colheres, começa a usar uma, depois começa a usar meia, depois tira. O café, tem gente que tira o açúcar do café e depois nem consegue mais voltar. Fala, gente, muda o gosto. E, de fato, muda. Muda. É. Mas eu gosto do açuquinha. No café. Do docinho, não açúcar. Eu uso sucralose, mas você falou de intestino, é verdade. Se você vê, você consome suquinho em pozinho, esse com adoçante. Você começa a ver que te dá uma fermentada quando você abusa, que você não entende o que é. Fica com aquela sensação de estufado, é isso mesmo. Às vezes é por conta do tipo de adoçante e às vezes é por conta do tipo de corante. Esses suquinhos, essas balinhas que a gente mostrou e tudo mais. Isso aqui é corante puro, né? E tem um corante chamado tartrazina. Tartrazina? Tartrazina. Tartrazina. Isso no rótulo a gente consegue dar uma olhadinha qual que é. Tartrazina. Esse corante, ele além de ser muito alergênico, ele pode dar rinite, sinusite, tal. Ele altera muito o funcionamento do intestino, dá gás, dá aquela sensação de abdômen estufadinho, assim. Você fala, gente, eu nem comi tanto assim, por que minha barriga tá tão estufada? Pode ser por conta desse corante, que tem em bebidas isotônicas, tudo que é coloração, laranja, amarelo, vermelho, eles usam esse corante. Gelatinas. É nisso que eu pensei. As que eu mais gosto. Tangerina, framboesa e morango. Tudo com isso. Tudo isso, E às Por isso que o legal é a gente fazer a gelatina com suco de fruta. Com suco de fruta. Pode usar aquela agar-agar. Isso, você faz suco de... ou é incolor também. Você vê, né? Depois a gente fala, não sei porque hoje em dia a gente fica tão empanturrado, é o estresse. Não é o estresse, não. Não. É porque a gente come tanta coisa industrializada. E a sensação é que a digestão não faz nunca, né? Então você come, você almoça, e aí no meio da tarde você parece que ainda tá com a sensação de que o estômago tá cheio, tá pesado. Aí na hora da janta parece que ainda não... É mais vontade de comer do que fome. Porque se a gente for pensar, é sempre diferente, né? Bem diferente. Igual doce. Ninguém tem fome de doce. É vontade de comer doce. É vontade de doce. É vontade. Agora, doce é vontade. Pra aquela vontade de doce, hoje a Mariana Ferri Dávila trouxe pra gente um bolo de banana com chocolate. Ai, que uma delícia. Não vai açúcar. Então. Aí não vai açúcar, você fala assim, gente, bolo de banana com chocolate e não vai açúcar? Não vai. Então esse pode. Esse pode. Pra aquela gula do açúcar, do docinho. É bom de vez em quando ter umas receitas assim, né? Que são, a gente às vezes tem preconceito. Ai, não deve ficar bom, nem vou fazer. Nossa, só fez coisa boa até hoje. Não aqui, é? Só coisa gostosa, eu também acho. Sabe o que eu esqueci de falar que é importante? Você conhece o Yacon? A batata Yacon para diminuir diabetes, né? Maravilhosa. E ela diminui em até 60% a vontade de comer doce, gente. E tem gosto de pera. Ô, Tutu, presta uma faca, por favor. Tem mesmo, gosto de pera. Aquela pera japonesa dura. Tem, dura e aguadinha. É maravilhosa. E dá pra fazer como se fosse suco. Então bate ela, por exemplo, com morango, com... Fica boa, né? Já comeu essa batata, Yacon? Então fica aqui que aí você já come. Ó, gente, ela tem gosto... E ela é gostosa mesmo. Ai, já me deu até água na boca. Olha, isso aqui parece... Você gosta daquela pera diabética japonesa? Maravilhosa. Dizem que é bom comer um pedacinho por dia, né? É isso mesmo. Ela lembra mesmo essa pera. Você falou... Eu sempre achei que ela lembrava mais uma fruta do que uma batata. Lembra pera? Você vai comer tudo. É uma batata. Você vai... Nossa! Chama Yacon. Batata Yacon. Eu peguei metade pra você, metade pra mim. Vê se não é gostosa. Ou caqui duro. Caqui duro, também aquele que
gostoso. Nossa, não tem nada a ver com batata. Não tem nada a ver com batata. Não. E você olha assim e fala assim, gente, não é possível que você vai lembrar uma pera. E lembra. Lembra mesmo. Não lembra, Tutu? E Tá meladinha. na época agora. Tá na época. Pode fazer doce, não pode? Dá pra fazer doce. Sabe o que fica gostoso? Boa. Dá pra fazer doce, dá pra colocar, por exemplo, cravo, canela e refoga ela. E aí ela vira como se fosse... Sabe o que daí lembra? Aquele doce de mamão verde da avó. Tá bom, Quando você né? rala ela, rala toda a batata Yacon e faz como se fosse fazer o doce de mamão De mamão verde. Como é o nome? É. Batata. Yacon. Yacon. Você Yacon. compra na Liberdade. Tem Como é verdade, na Liberdade tem. Feira hoje em dia, é mais fácil de encontrar. Bom, né? Muito boa. Não é gostosa? E no verão ela é super refrescante. É que a época dela é agora. Ai, gente, é maravilhosa. Ela Bom, é. já volto pra gente fazer legal, porque a gente começa a ter um outro conceito. É. Não é o açúcar em si que dá sabor, é a escolha dos alimentos que a gente vai usar, né? o tipo de tempero e tudo mais. E esse bolo é tão simples de fazer. É facinho? Muito, muito. Ah, ele tem aveia ainda. Tem aveia. Ele não vai farinha, mas ele vai aveia. Ah, que legal. Super Vamos anotar os simples. ingredientes? Aqui a gente vai usar uma xícara de chá de aveia em flocos finos, 2 ovos, 4 bananas bem maduras amassadas, uma colher de chá de canela em pó, uma colher de chá de gengibre em pó, uma colher de sopa de fermento em pó e uma xícara de chá de chocolate picado 70% cacau. Só isso. Só isso. Fácil, né? E é mais simples ainda pra fazer. Porque, Depois ali você tem damasco, uva passa. porque às vezes a pessoa não quer usar o chocolate. É. Às vezes está em promessa ou não gosta tal, ou quer fazer uma variedade diferente, você pode usar damasco, uva passa, ameixa, legal. um mix de nuts, de castanhas, amêndoas, entendeu? No lugar do chocolate, é só usar isso aqui. Gente, não vai nadinha de farinha branca, nem farinha Não, integral, nenhum só tipo aveia. de farinha. Vai aveia. Legal. Então é super simples, gente. É só juntar os ingredientes, o ovo, Tá. aqui, A banana. a banana. O docinho do bolo vem justamente Vem da banana. né? O chocolate. Banana nanica? A nanica, ela é mais docinha. E o... Deixa eu só misturar aqui antes. Mas você pode, quanto mais madura é a fruta, mais frutosa ela tem, mais doce ela vai ser. Entendeu? Mas também não posso comer esse bolo todo, né? Não, é uma fatia. É porque não é porque você tem aveia, que aí você vai se entupir de Isso. bolo, vai comer o bolo inteiro. E você sabe que se você não conta pra ninguém, igual quem tem filho em casa e tal, não conta que não vai açúcar. Você fala que é um que a bolo gente não normal. pode ser bocuda, né? É, porque senão é o jeito que... Às vezes a pessoa fala assim, ai, não vou gostar. É aquele preconceito que eu tava É o falando. preconceito. Pronto, agora a gente adiciona só isso. O chocolate. O chocolate, o gengibre, E não vai fermento? vai o fermento. Pouquinho, né? Não é muito. Pouquinho e não vai nenhum tipo de óleo, manteiga, É, nada. gordura. Não precisa. Aqui eu também poderia misturar um pouco junto do chocolate, menos chocolate, um pouco do damasco. Pode, da ó, uva passa, damasco, né? uva passa, Um mix. nozes, castanha de caju, castanha do Pará, pode misturar. Porque, na verdade, assim, é o que eu falei, você pode tirar o chocolate usando a criatividade. É tâmara, fica gostoso. Ah, eu adoro tâmara Eu também. também. Pronto. Só Vou isso. levar pro forno quantos graus? Aí coloca na forma de bolo inglês, no forno a 180 graus, 180? por mais ou menos entre 25 e 30 minutos. Ai, menina. Ai, nossa, que maciozinho. Ai, isso aqui é seu. Isso é meu? Merece. É, não? Gente, olha a delicinha, ó. Ave Maria. Isso aqui é bom pra até quem quer fazer pra vender. Sim, faz naquela Não forminha é? mesmo de bolo inglês, também gosto. acho. Olha, tá quente. Tá Ai, que quentinho. delícia. Vai ficar bom. Muito bom. Nossa. Você jura que tem um monte de açúcar? Não, mas por isso que eu falei, você não pode contar. Ai, fica bom demais. Fica. Fica com um gosto tão forte de chocolate, porque ele é 70% cacau. Ele é 70% e eu ainda usei o 70% sem açúcar. Porque Ficou ótimo. não fica uma delícia? Ficou melhor do que se fosse com açúcar. Também acho. Fica menos enjoativo, mais leve. Imagina com um cafezinho da tarde. Foi um pedacinho só desse? Não, dá pra comer 2 pedacinhos. Ah, dá pra comer 2 desse. pedacinhos? Dá pra comer 2 pedacinhos desse. Quantidade de calorias mais ou menos de quanto? Uma fatia dessa vai dar mais ou menos, desse tamanho tá bom, aqui, né? essa fatia aqui vai dar mais ou menos umas 68, Só? 75. É pouco. É pouco, porque, na verdade, se você for ver, 4 bananas é a receita inteira. Então. Então, quando você vai comer, você tá comendo meia banana. Com um pouquinho Nossa. de aveia, é pouco.
Muito bom. Gente, isso aqui é maravilhoso. Se você fizer naquelas forminhas de muffin, de cupcake, leva pro trabalho, pro lanchinho da tarde. E é o que você falou. Ai, muito bom. Começa a vender também, ganhar dinheiro com isso. Sabe que dá pra fazer o mesmo esquema no lugar da banana à cenoura. Então você faz um bolo de cenoura. Fica. Só que daí você tem que bater a cenoura no liquidificador em vez de... Ela crua, né? Exato, ela crua. Aqui a gente amassa a banana, ele é mais prático. A cenoura, só troca a banana, tira a banana, bate a cenoura, você usaria 2 cenouras grandes, bate a cenoura no liquidificador e faz a mesma receita. Fica um bolo de cenoura com chocolate. Gente, eu vou te falar. Isso aqui é maravilhoso e não ficar seco, pelo contrário. Não, fica molhadinho. Nossa, e não muito tem bom. óleo, não tem manteiga, não precisou. Mas se precisasse também, mas usaria eu um vou óleo fazer. bom, mas... Bom, Vou né? até enfiar a receita no bolso, porque assim eu não deixo de levar. Essa aqui é boa, gente. E não fica gostoso. Imagina ele agora com isso aqui Muito também, bom. gostoso. Nossa, mas só assim já ficou maravilhoso. Eu acho. Vou passar os contatos da Mariana Ferri Dávila, olha. Já entre em contato com ela. Você quer saber um pouco mais como cuidar da sua saúde? Tem o site, que é o www.marianaferridavila.com.br. No Instagram, @Dica Doutora Mariana. Isso. @ Doutora Mariana. Tem 1000 dicas lá e tem receitas Tem legais. receita também. Arrasou, menina. Um beijo. Obrigada. Vou levar um pedacinho pra um amigo meu, que ele é doido por chocolate. E ele não vai acreditar que esse aqui não tem açúcar. Já que ele pode 2, eu vou levar os 2. Pode levar. Porque ele vai achar que é um abuso. É um abuso. Ai, né? arrasou. Parabéns. Que bom. Gente, que delícia de bolo.